Olá, boa tarde. A TV Assembleia transmite agora, ao vivo, a reunião da Comissão de Finanças. Nessa reunião extraordinária, o colegiado recebe o presidente do Tribunal de Contas, Dr. Rodrigo Chamon. Ele vai explicar o funcionamento do tribunal em uma parceria com a Assembleia Legislativa para a fiscalização das contas públicas do Espírito Santo. A reunião acontece aqui, no Dirceu Cardoso, e é aberta aos demais parlamentares da Casa. Vamos acompanhar os trabalhos. A quórum, desejo uma boa tarde para todos e a gente vai abrir a terceira reunião extraordinária da primeira sessão legislativa ordinária da 20ª legislatura. Iniciando a sessão extraordinária, eu queria solicitar aos membros da comissão que, com a concordância de vocês, nós antecipássemos o horário da reunião ordinária, que é das 13h30 para as 13h07, o horário de agora, para que nós pudéssemos, na sequência, ouvir, na reunião extraordinária, a palavra do presidente do Tribunal de Contas, Dr. Rodrigo Chamon. Então, coloco em votação minha solicitação, como voto do deputado Mazinho dos Anjos. Aprovado, presidente. Deputado Coronel Wellington. Deputado Danilo Baiense. Voto pela aprovação. Deputado João Coser. Com o presidente. Então, tem um aqui. Então, declaro aberta a nossa reunião ordinária. Nós não temos pauta na reunião ordinária. Eu pergunto se algum dos deputados tem alguma observação em relação à ata da última reunião. Então, coloque em votação a ata. Como voto, Coronel Wellington. Voto com o presidente. Deputado Mazinho dos Anjos. Voto pela aprovação como encaminhado para os gabinetes. Deputado João Coser. Pela aprovação. Deputado Danilo Baiense. Também pela aprovação. Na pauta da reunião ordinária, algum dos deputados quer fazer alguma observação, algum registro? Deputado Mazinho? Não. Deputado Coronel Wellington? Não. Deputado Danilo Baiense? Na reunião ordinária, alguma observação? Não, presidente. Deputado João Coser? Muito obrigado, presidente. Então, declaro encerrada a reunião ordinária da Comissão de Finanças e imediatamente convido na reunião extraordinária o excelentíssimo senhor presidente do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, Rodrigo Flávio Freire Faria Chamon, que vai fazer para nós uma apresentação dos trabalhos desenvolvidos pelo Tribunal de Contas nessa Casa de Leis. Dr. Rodrigo, como presidente, tem o tempo aí de 30 a 40 minutos para fazer a sua exposição e após a exposição do presidente, nós faremos a abertura para que os deputados possam participar também com questionamentos e contribuições. Então, imediatamente, passo a palavra para o nosso presidente do Tribunal de Contas, o Dr. Rodrigo Chamon. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde a todos. É uma honra estar aqui na Assembleia Legislativa. Tenho a impressão que é a primeira vez que fazemos uma apresentação na Comissão de Finanças da trajetória da evolução do Tribunal de Contas. Então, eu agradeço deputado Tiago Hoffmann, Tiago Mazinho dos Anjos, deputado Coronel Wellington, deputado Danilo Baiense, deputado João Coser, deputado Deninho. Para nós, essa parceria entre o Legislativo Estadual e o Tribunal de Contas é fundamental para o exercício do nosso trabalho. Na verdade, é isso que a Constituição diz. Nós temos uma relação constitucional muito forte. Quero registrar aqui, depois eu vou apresentar um a um, a presença da nossa equipe, nosso time aqui do Tribunal de Contas, da área FIM do Tribunal, da área de TI, da área de comunicação. Bom, posso começar, né? Então, eu vou tentar aqui me controlar no tempo, entre 30 e 40 minutos, depois podemos abrir para perguntas. O título é Tribunal de Contas do Futuro, a experiência do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo
essa apresentação ela tem marcado presença em diversos fóruns nacionais e fórum internacional também, então vale a pena a gente passar por ela. Podemos passar aí a... vamos iniciar com um ponto de partida, né? Olhando aí o ponto de partida do Tribunal de Contas, e a gente está dividindo em dois tempos, e consideramos, há um consenso entre nós que o nosso ponto de partida foi em 2012. E 2012 o Tribunal de Contas ele era caracterizado por processo físico, intempestividade na análise e no julgamento das contas, foco na formalidade, ausência de metas institucionais, ausência de política de comunicação, baixa especialização, muita resistência, uma resistência muito forte em relação ao controle mais contemporâneo, mais aberto, mais parceiro, e também crise de imagem. Não há problema nenhum em falar em crise de imagem, a Assembleia já passou por isso, o Tribunal de Contas já passou, e nós tivemos a capacidade de virar essa página. Eu destaco também uma espécie de jurisprudência do pânico. O tribunal, até essa época, era comum o julgamento e a responsabilização objetiva dos agentes públicos. Então, vários dos deputados que aqui estão, ou foram prefeitos, ou foram secretários de Estado, ou serão um dia. E então, todos sabemos que, em determinada época, era comum a gente ver um prefeito sendo responsabilizado, tendo suas contas rejeitadas, por uma medição de obra numa escola ou numa creche, sem que aquele processo apresentasse a cadeia decisória do início ao fim, para termos a clareza da conduta de cada um, aquela matriz de responsabilidade bem desenhada para um julgamento justo e constitucional. Porque é claro que a Constituição veda a responsabilização objetiva de agente público. Outro exemplo, que eu já me deparei como relator, secretário de Estado da Saúde sendo responsabilizado pelo controle do almoxerifado de um hospital lá no norte. Então, esse tipo de disfunção faz parte do passado, está sepultado de uma vez por todas. Então, dessa forma, o Tribunal de Contas ele responde a uma crítica que sempre foi muito contundente. Uns dizem sobre apagão das canetas, então nós respondemos dessa forma. Então o agente ele não era responsabilizado pelo que ele fazia, mas sim pelo que ele era. Então essa distorção a gente resolveu com uma jurisprudência que se pacificou nesse sentido. Outro ponto também que nos incomodava muito era o atraso na avaliação, na apreciação e nos julgamentos. Então, controle atrasado, na verdade, é descontrole. Podemos passar. A atuação contemporânea, ela é caracterizada por processo eletrônico, uso da tecnologia da informação, análise de dados, inteligência artificial, tempestividade, especialização dos nossos auditores nas mais diversas áreas da administração pública, ferramentas de transparência e controle social, avaliação das políticas públicas, não só fazer aquela checagem da legalidade, mas também e sobretudo hoje fazer a avaliação do desempenho das políticas públicas, se elas funcionam ou se elas não funcionam, controle de prazos e metas, auxílio à gestão pública. Tribunal do Futuro ele se coloca como um parceiro estratégico da gestão pública. Capacitação e orientação, consolidação da segurança jurídica e também hoje o nosso Tribunal de Contas ele aí tem um reconhecimento nacional consolidado. Podemos passar. Pode passar, por favor. Os nossos grandes números, nós 42 bilhões de despesas controladas,
704 unidades, 170 auditores atuando no controle externo e na gestão fiscal e também na área de TI. São 7 conselheiros, 2 conselheiros substitutos, 3 procuradores de contas. Nós, como Assembleia, damos o exemplo, deputada Camila, nós damos o exemplo no controle de gastos com pessoal. Hoje nós estamos a 0,72% da receita corrente líquida, quando a lei autoriza até 1,3%. Dito isso, nessa instituição peculiar da nossa República, onde em um mesmo endereço há o Estado investigador, auditor, acusador, juiz e revisor, atribuições importantes dadas pela Constituição, pelo ordenamento jurídico, nós temos um foco claro. Eu peço para passar, por favor. Nós temos como foco a ação rápida, atuação decisiva e concentração em questões relevantes. Para isso, nós preparamos as nossas pessoas para serem inovadoras, serem treinadas e colocadas como parceiro estratégico, como pessoas, servidores e membros capazes de construir consenso com os gestores públicos e com foco em extrair da mão dos nossos recursos humanos aquele trabalho repetitivo, passa para as máquinas, visto que tecnologia da informação, o uso intensivo de dados e a disponibilidade de dados e inteligência artificial permitem otimizarmos o nosso trabalho para questões mais relevantes. Nós temos 3 focos estratégicos claros. O primeiro é garantir contas públicas equilibradas nos municípios, no Estado e nos poderes. Esse é o ponto de partida fundamental. Para se realizar qualquer coisa na administração pública, é necessário que haja contas públicas equilibradas, para financiar políticas públicas, por exemplo. O segundo foco estratégico é garantir ambiente ético e competitivo nos negócios governamentais, nas licitações. Aqui nós temos um renomado capixaba, professor Anderson Pedra, que agora é procurador do Estado, mas também ganhou uma reputação nacional nesse campo de atuação. Então, há necessidade de garantir ambiente ético e competitivo nos negócios governamentais. Contratos, licitações, PPPs, concessões, obras, serviços, aquisições de bem. Para que essas contratações tenham eficiência, tenham qualidade, tenham tempestividade e se realizem com o melhor, com preço justo. Com isso, nós temos as bases. Recursos garantidos, contratações de insumos que vão dar sustentabilidade às políticas públicas, aquelas que visam, sobretudo, aqueles capixabas mais necessitados, das mais diversas áreas: educação, saúde, assistência social, segurança pública, meio ambiente e por aí. Para que as políticas públicas funcionem bem, deve haver um financiamento adequado, perene, estável e insumos adequados. Com isso, conseguimos não só fazer a supervisão do setor público, que é olhar para trás, mas também tem um olhar qualificado do que funciona e do que não funciona na administração pública e, mais do que isso, fazer previsão sobre tendências e riscos futuros. Nesse sentido, a gente cumpre aí uma caminhada que começa com muita orientação aos gestores, passa pelos alertas para corrigir rumos, passa por determinações. Caso aquele alerta não funcione, nós determinamos para que os rumos sejam corrigidos
E, por último, com gosto amargo, é claro, se for necessário, evidentemente, a punição dos gestores que não cumprirem o ordenamento e os princípios. Por favor, pode passar. Com isso, nós dividimos aqui, aí eu gostaria de apresentar para Vossas Excelências, nós temos 3 secretarias que englobam a atividade fim do tribunal. A primeira secretaria é a Secretaria de Contabilidade, Economia e Gestão Fiscal, que é comandada pela auditora Simone. Por favor, Simone. A auditora Simone, ela comanda vários auditores, notadamente contadores, economistas, administradores, que cuidam daquele foco estratégico, garantir contas públicas equilibradas no Espírito Santo. A outra, a Secretaria de Fiscalizações, a auditora Flávia, que tem o objetivo de garantir eficiência nos negócios governamentais, resumidamente. Só para se ter uma ideia, na área de construção, nós desmembramos, criamos núcleo de construção pesada, núcleo de edificações, núcleo de meio ambiente, e dessa forma, todas as auditorias na área de obras públicas, basicamente são feitas de forma concomitante. Enquanto as obras estão acontecendo, nós estamos auditando. Outro ponto que vale um destaque é o núcleo de desestatização e regulação e o núcleo de informações estratégicas que atua junto com a Polícia Federal, junto com o GAECO, com o Ministério Público Federal e com outros órgãos de controle no combate à fraude e à corrupção. Podemos passar. Aí temos, eu fiz questão de trazer essas imagens para mostrar os nossos auditores em campo, aí numa sala de aula. O núcleo, aí tem o auditor Bruno e a auditora Paula Sabra, são coordenadores de núcleo da Secretaria de Políticas Sociais, fazendo auditoria em campo. É uma auditoria mais dialógica, mais na busca de consenso. Ela não visa responsabilização, ela visa construir consenso para que a administração funcione. Pode passar, por favor? Aí, uma outra auditoria também, com a auditora Cláudia, o auditor Bruno e a Maíra, não é isso? A Maíra ou Mayra? Mayra. A Mayra, aí, também saindo a campo. É algo inovador para nós e os auditores nos dão feedback da importância dessa interação com aquele usuário do serviço público. Pode passar. Essa auditoria foi muito importante. Essa auditoria, estávamos em plena pandemia, aí a auditora Maitê, que coordena o núcleo de saúde, deputado Coser, quando começaram a chegar as vacinas, havia um manual do governo federal sobre o armazenamento das vacinas, que tinha critérios rígidos sob risco do não atendimento àqueles critérios, perdermos a qualidade das vacinas e, pior, as pessoas serem vacinadas, acharem que estavam protegidas, principalmente os idosos que foram os primeiros da fila, e voltar a circular e acontecer o pior. Então nós fomos a campo, nossos auditores foram nas unidades de saúde e descobriram que o nosso parque de armazenamento no Espírito Santo era deficiente. Designamos um relator, conselheiro Domingos Taufner, não foi isso? E rapidamente o Tribunal de Contas determinou a aquisição das câmaras corretas para o armazenamento das vacinas e hoje o Espírito Santo tem o segundo melhor parque de vacinas, não só para a Covid, mas para todas as outras vacinas do Brasil. Então, começou com um trabalho inovador dos auditores indo a campo, em plena pandemia, visitando as unidades, e o resultado está aí. Podemos passar, por favor. Aí tem outra fiscalização sobre saneamento básico. Fizemos um grande relatório para orientar os municípios no atendimento da legislação. Pode passar, por favor.
aí visitando obras públicas, os nossos engenheiros, aí a terceira ponte. Essa fiscalização foi no Hospital de Cariacica, é isso? O Hospital de Cariacica. Só para, deputado Tiago, o que era comum? O Tribunal de Contas atuar 5 anos depois da obra entregue. Aí 10 anos depois ia julgar um ato de décadas. Então, nós chegamos à conclusão que esse modelo é equivocadíssimo. E isso virou uma cultura corporativa nossa. Então, ao desmembrarmos os núcleos de engenharia, hoje é possível que nós tenhamos um acervo de processos de não mais de 15 processos. Então, os processos não demoram, não prescrevem, a atuação é direta, é rápida. Então, esse é o perfil do controle do futuro. Pode passar, por favor? Pode passar. Temos aqui também a nossa Secretaria-Geral de Tecnologia da Informação. Hoje o tribunal é um dos mais avançados em tecnologia. Gostaria de que o auditor Cleison, que é o líder dessa equipe, é uma equipe incrível, realmente dá muita satisfação conviver com essa equipe que desenvolve internamente as ferramentas que os senhores vão conhecer logo à frente. Pode passar. Com isso, nós desenvolvemos 3 plataformas corporativas. Vou explicar rapidamente o que cada uma delas faz. É o ETCE, que é a plataforma interna, da administração interna. Vou explicar mais na frente. Os Cidades e o painel de controle. Podemos passar. Mas isso, senhoras e senhores, não tinha solução de prateleira, aquela assim, eu vou comprar em algum lugar um programa e colocar lá no Tribunal de Contas. Não tinha essa solução. Também não havia nenhuma bala de prata, uma solução rápida. Foi uma construção, que a gente divide em 2 tempos, não vou tomar o tempo dos senhores e das senhoras, mas a gente divide em 2 fases. A primeira fase é essa que foi de 1999 a 2012, que ali começaram a ser criados algumas ferramentas de prestação de contas por meio magnético, por meio de disquete, por internet, onde houve um certo treinamento, não só do tribunal, quanto dos gestores, na prestação de contas mais estruturada. Esse foi o primeiro tempo, vamos dizer assim. Mas a segunda fase, que começou, por favor, em 2013, essa fase de 2013 a 2023 foi um período muito rico de desenvolvimento de painéis, de plataformas, de módulos que visam o controle social, transparência, ferramenta de melhoria de governança pública, nas mais variadas áreas, deputada Raquel Lessa, da administração pública. Então, passando aqui rapidamente, conversão das normas contábeis ao plano de contabilidade aplicado ao setor público, são normas internacionais. Saímos de prestação de conta trimestral, quadrimestral, para prestação de conta mensal. Então, isso faz toda a diferença, receber os dados mensalmente das mais variadas áreas da administração pública, para exercer o controle e para orientar o gestor, e para que o gestor tenha também uma ferramenta de gestão e para o controle social sobre choque de transparência. Então, diversos painéis, como painel da Previdência, painel de projeções, eu vou explicar mais à frente, painel de obras públicas, painel de julgamento de contas, painel de monitoramento, de assistência social, de educação, de saúde, saneamento básico, de contratações. Então, tudo hoje é permitido ter acesso a tudo. Em relação... Hoje, o Tribunal de Contas é o maior banco de dados da administração pública do Espírito Santo. Podemos passar. Então, aí eu expliquei rapidamente
A apresentação vai ficar aí, caso haja necessidade de consulta. Aí vamos passar agora, expliquei que não há bala de prata, não há solução de prateleira, foi uma construção que levou anos e muito trabalho duro dentro da própria instituição. Podemos passar. Vamos aqui entrar no ETCE, essa é a nossa plataforma de controle interno, de administração interna. Aqui, o ETCE faz muitas coisas, mas eu quero destacar duas. Uma coisa incomodava muito o tribunal e certamente os gestores. A demora em levar a julgamento. Prescrição. Então, o prefeito ficava anos sem ter suas contas analisadas. Isso prejudica o devido processo legal, a duração razoável do processo, prejudica a cidade que precisa de uma resposta sobre aquelas contas, o cidadão quer saber se o prefeito teve ou não suas contas aprovadas ou rejeitadas, só para ficar no exemplo dos prefeitos, mas isso alcança todos os gestores públicos. Então a gente começou a controlar prazo e dar choque de transparência em relação aos prazos. Então aí é apenas um exemplo, que é o Observatório de Desempenho Institucional, onde nós controlamos os prazos de todos os setores, dos auditores aos relatores. Todo mundo tem prazo, deputado Denim, controlado. Então, se eu perco o prazo, vai aparecer lá, então eu vou passar um certo constrangimento, e para evitar o constrangimento, obviamente, todos buscam cumprir o prazo. Pode passar, por favor. Aí, por exemplo, eu printei uma tela, como podem observar, aí tem, no meu caso, o tempo que eu levo, o tempo médio que eu levo para fazer um voto, para realizar um julgamento no colegiado, para elaborar o voto vista, e na coluna aqui da esquerda, o núcleo de contabilidade, contas públicas, o núcleo de previdência, o tempo que eles demoram, em média, para fazer uma tramitação daquele processo. Obviamente que são muitos relatórios, muitos painéis, eu só trouxe aqui um exemplo para dizer para essa Assembleia que prazo para nós é questão de honra. Prescrição está sepultada, é coisa do passado. Não há mais nenhuma condição de um processo que nasceu em 2017 ocorrer a prescrição. Por favor, só para aí ter uma ideia, o que nós fizemos? Nós dividimos, a nossa estratégia foi o seguinte: processo de 2016 para baixo, nós implementamos uma meta para liquidá-los no tempo. E processo de 17 para frente, eles passaram a ser monitorados de perto naqueles sistemas que eu mostrei anteriormente para o cumprimento de prazo nas mais diversas áreas. A área técnica, dos auditores, procuradores de contas e com os relatores e conselheiros. Então, aí nós temos, na cor laranja, os processos autuados a partir de 2017. Na verdade, hoje, nós fazemos trânsito em julgado em menos de 390 dias, no dia de hoje. Essa é uma marca que merece muito destaque. Para se ter uma ideia, os processos mais antigos, que estão na coluna cinza, eles levaram lá, em 2021, 2.500 dias. Então, nós estamos aí eliminando 80% ou 70% do tempo que caracterizava ou que era registrado para levar um processo a julgamento. Pode passar. Nós também estamos liquidando esse estoque passado de 2016, aí é um gráfico que ilustra isso. Outra coisa que incomodava muito também, tudo na vida é uma questão de opção. E nas instituições não pode ser diferente. Para uma escolha sempre há uma renúncia. Não dava para auditar tudo. Não dava para controlar tudo. Então, nós tínhamos que fazer uma opção de dedicar o nosso tempo, nossas ferramentas, nosso pessoal em questões relevantes. Pode passar, por favor. Aí tem um exemplo, de vários exemplos, eu trouxe esse. Esse exemplo é o seguinte: esse é um processo de concessão de iluminação pública de Cachoeiro do Itapemirim,
que envolvia 112 milhões de reais. Esse processo começou o problema é que eu não estou conseguindo ler, estou de lente. Esse processo levou 11 meses, do nascimento ao arquivamento. Então, é concentrar em questões relevantes, mas também controlar o custo nosso interno. Deputado Tiago, nós desenvolvemos um sistema que é uma espécie de taxímetro, que o processo nasce e começa a computar custo com energia, com a hora do auditor, com a hora do conselheiro, com a hora do procurador. Então, esse processo, que levou 11 meses, ele custou R$189 mil. R$182 mil. Pode passar, por favor. Olha lá, lá no final. R$182 mil. Pode passar também. Para dar um exemplo, aí está o valor de quanto custou, por exemplo, o voto do conselheiro Luiz Carlos Siliotti, que foi relator. Então a gente chega nesse nível de detalhe. Então dormiu muito na mesa de alguém, vai computando o custo e aquilo vai distorcendo. Então era importante para a gente focar no que é relevante, um processo que envolvia mais de 100 milhões de reais, e controlar os nossos custos, mas também fazer uma projeção dos benefícios. Então, controlamos o custo, escolhemos o que fazer, o que não fazer, com base em materialidade, risco, relevância e custo de oportunidade, e chegamos à conclusão, pode passar, por exemplo, que nesse processo, que custou R$182 mil, a população capixaba se apropriou de um benefício da ordem de R$3.300 mil. Então, eu tenho a impressão que o Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo é o único do Brasil que tem... Vocês me corrigem isso, por favor, tá? Tem essas características. Outro exemplo, PPP de Cariacica. PPP de Cariacica, que aí... o edital foi avaliado pelo nosso núcleo de desestatização. Ao invés de avaliar aquele contrato 10, 15 anos depois, nós recebemos a minuta do edital, que começou com 1,4 bilhão de reais, e após a nossa análise, o edital foi a campo com 829 milhões de reais. Então, as correções, as oportunidades de melhoria verificadas pelo tribunal, pelos auditores, pelo relator, e construído consenso com o gestor, por exemplo, nesse caso de Cariacica, foi possível aí quase 500 milhões de economia no horizonte de 30 anos. Então, é economia para o usuário, economia para o investidor, economia para os cofres públicos e segurança jurídica para aquele que vai investir numa concessão ou numa PPP aqui no Espírito Santo. Outro exemplo, a PPP Faça Fácil. Eles entraram com um pedido de reequilíbrio, foi um reequilíbrio solicitado da ordem de 69 milhões, e após a avaliação do Tribunal de Contas, nas preliminares ainda, chegamos a um reequilíbrio firmado no valor de 32 milhões. Então, uma economia aí significativa. Então, nós hoje, todas as concessões a partir de 100 milhões, 10 milhões, todas as concessões e PPPs a partir de 10 milhões, elas passam por uma avaliação prévia do tribunal, que não tem por orientação punição, tem por fixação, vamos dizer assim, institucional, a correção de rumo, para que haja o que a gente quer dizer. E lançamos também um painel de concessões. O que nós queremos dizer para o Brasil, para os investidores que atuam em concessões, PPPs, em privatização? Venha para o Espírito Santo, que aqui tem ambiente ético e tem segurança jurídica. Essa é a intenção final. Pode passar, por favor? Então, entramos agora em outra plataforma, que é o controle informatizado de dados do Espírito Santo.
Pode ir rodando para ver se completa esse slide. Então, por exemplo, aqui é só um exemplo, porque essa plataforma, ela estrutura todos os dados que os gestores encaminham para o tribunal. No campo de contas, cidades contas, que aí a gente está falando, da Constituição Federal, da 4.320, da Lei de Responsabilidade Fiscal, da Lei 10.028, que é a Lei de Crimes de Responsabilidade Fiscal, todos os manuais da STN, os nossos auditores, pode passar, na construção desse sistema, a gente cumpre uma espécie de passo a passo. Primeiro ali, naquela primeira figura, construindo governança, os nossos auditores dessa área, para ficar nesse exemplo de contas, eles destrincham a Constituição, a Lei de Responsabilidade Fiscal, os manuais da STN e estabelecem o que eles querem. Obrigado, coronel. O que eles querem, o que nós precisamos para uma boa prestação de contas e uma boa governança das contas públicas. Então, os nossos auditores da área fim, da área de negócio, especificam isso e mandam para os nossos auditores de TI. Eu faço questão de falar isso porque essas soluções são todas caseiras. Os nossos auditores de TI elaboram, desenvolvem os sistemas, devolvem para os auditores, deputado Chambim, para os auditores da área fim, e depois do sistema chegar maduro, aí a gente dialoga com os gestores públicos, que na verdade é a eles que esses sistemas se dedicam. E aí o que a gente consegue com isso? Depois a gente regulamenta. Uma vez regulamentado, criado o consenso, pactuado com o gestor público, regulamentamos, criamos obrigação. Aí a gente cria um círculo muito virtuoso de melhoria na governança pública. Então pensem, aqui deputada Raquel já foi prefeito, deputado João Coser, nós temos um mesmo padrão de governança das contas públicas, deputado Coronel Wellington, de Una, só aqui 3 ex-prefeitos. Aí, deputado Coronel Wellington, nós igualamos a governança pública com a mesma competência, com a mesma tempestividade, com a mesma qualidade do menor município, que é Divino São Lourenço, da capital. Então, eles fazem com a mesma competência esse trabalho do que a capital. Antigamente tinha uma distorção, porque sempre no interior tudo é muito mais difícil, o profissional mais qualificado é mais difícil, mas hoje nós conquistamos esse ativo. Todo produto que o Tribunal de Contas lança visa, ao final, a melhoria da governança pública geral, de cabo a rabo. Também está sendo, isso está ainda em consolidação, que é o Cidade Contratação. O nome é esse, contratação, Cidades Contratação. Então, todas as fases, internas e externas, até a finalização do contrato ou de uma obra, passa por um sistema estruturado do Tribunal de Contas. Os gestores entregam com a mesma competência, cumprindo o prazo, e aí a gente vai melhorando e igualando a governança pública nas mais diversas áreas da administração pública. Aí, por último, nós vamos entrar no painel de controle. Aí eu precisaria que alguém assumisse lá. Vai lá, Simone, por favor, para a gente dar uma navegada rapidinho no painel de controle, que é online. E aí nós vamos começar, Simone, por favor, pelo cumprimento das obrigações. Houve um embate entre o tribunal, um bom embate, e a Munis, por exemplo, porque quando nós criamos o auto de infração, que é aquela multa automática para o gestor que não envia os dados tempestivamente, houve uma expectativa de que o Tribunal de Contas fosse virar uma usina de multa. Não era essa a intenção. E, de fato, com a implantação e com os resultados, Simone vai mostrar. Você pode entrar, Simone, por favor, diretamente na... Mas eu já vou me adiantando aqui, tá? O relatório
que é online, todos podem verificar no painel de controle. Vamos esperar que aí eu falo com a ilustração. Então, ela entrou aí na internet, foi lá no painel de controle. Então, esses dados são públicos, todos têm acesso. Aí podemos ir, aí ó, 97% das prestações de contas, entra na prestação de conta mensal, essa prestação de conta é mensal, não é isso, Simone? Pois é, 97% no dia de hoje, 2022? 2022. Então, em 2022, 97% dos gestores atenderam um cumprimento de prazo. 100% dos gestores atenderam a prazo e qualidade, não é só prazo. Porque quando vem a informação desestruturada, o sistema não aceita. Então, nós estamos falando aí de prazo e qualidade. 100% dos gestores atenderam ao sistema de folha de pagamentos, 100% dos gestores ao sistema de concessões e 94% dos gestores ao sistema de contratações públicas. Então, o que a gente mostra aí nesse painel? Que, de maneira geral, de forma esmagadora, estão todos cumprindo suas obrigações, com qualidade e dentro do prazo. Aí, Simone, você pode ir primeiro no poderes e órgãos, ver como é que estão os nossos índices. Então, mensalmente, a gente atualiza, aí são os limites, os vários limites de pessoal, limites constitucionais. Nesse campo, todos sabemos que o Espírito Santo e os poderes estão indo muito bem, e os municípios também, vou falar um pouquinho mais na frente. Você pode abrir aquela aba, Simone, só para os deputados e deputadas conhecerem o que pode ter isso. Sobre gestão fiscal, abre lá só em gestão fiscal. Então tem todos os dados sobre metas de arrecadação, resultado primário, série histórica, então tudo muito atualizado. Então, todos os dados sobre políticas públicas, sobre fiscalizações, sobre podemos ir sobre gestão fiscal, gestão patrimonial, orçamentária, financeira. Por exemplo, estrutura em pessoal, nós fizemos uma ação conjunta por meio dos nossos sistemas com a AGU. E descobrimos, isso só seria possível com um sistema desse, que 4.000 servidores no Espírito Santo receberam auxílio federal na época da pandemia, indevidamente. Isso seria impossível se nós colocássemos os nossos auditores dentro de carros, indo para o setor pessoal das prefeituras para coletar em papel, para saber se houve ou não fraude nessa área. Então, esse tipo de auditoria digital que possibilita que o controle esteja em todos os lugares, em todos os momentos, só é possível com pessoal qualificado e com tecnologia embarcada. Vamos Simone, por favor, a um instrumento de inteligência artificial, o painel de projeções. Eu fui vice-prefeito em 2001, para ter dados, para a gente tomar uma decisão, se podia ou não dar um aumento para uma categoria. Era muito difícil, porque era tudo no papel, às vezes a contabilidade era atrasada. Eu acho que os prefeitos que passaram por aqui pegaram alguma aflição como essa. Mas hoje, não só o Tribunal de Contas disponibiliza em tempo real todos os limites e todos os dados da administração pública, deputado Coser, para tomar a boa decisão, como também fornecemos, a partir de inteligência artificial, uma projeção para os próximos 2 anos. Por exemplo, hoje o Tribunal de Contas tem margem fiscal para dar um aumento para determinada categoria. Mas hoje eu estou lá no verdinho, posso dar.
Mas será que a inteligência artificial e os algoritmos vão me mostrar o mesmo daqui a 2 anos? Então, hoje nós temos esse instrumento que possibilita o gestor não só ver o dia de hoje, como ver o que acontecerá com as contas dele daqui a 2 anos. Já estou indo para o final aqui. Pode terminar com tranquilidade, presidente. Outro painel interessante, podemos ir para o painel de obras. Simone, são muitos painéis, levaria um dia inteiro, mas aí eu estou só tentando os mais... Por exemplo, esse painel aí que traz todas as obras por setor, por cidade, por contratado, as obras que estão paralisadas, as que estão em andamento, em inteligência artificial, podemos ir para lá, Simone? Por favor, os nossos sistemas, com base numa inteligência embarcada, apontam para o gestor quais são as obras que demandam, tá aí, ó, que demandam atenção especial. Então, deputado Wellington, se eu fosse prefeito hoje, se tivesse algumas obras lá no seu município, esse painel apontaria para o senhor se há lá no município de Una uma obra que demanda uma atenção especial, ou seja, o nosso sistema aponta que ela pode ser uma obra problemática. Então isso visa o quê? Corrigir o rumo, para que não haja obra paralisada. Aliás, é um desafio do Brasil, parece que são 25 mil obras paralisadas. Nós já tivemos no STF, CNJ, que visavam uma ação nacional para tirar essas obras, vamos dizer, do atoleiro, né? Mas não há tarefa fácil nesse campo, então a gente precisa prevenir. Aí eu acho que a gente pode sair do painel, Simone. O painel, você pode voltar para o principal do painel, só para os deputados e deputadas conhecerem tudo que nós temos lá. Então é isso. Onde estamos hoje, já indo para o final? Hoje nós temos 99% das sessões virtuais. O Espírito Santo é nota A, o único, e há uma competência dos gestores. Na verdade, o Espírito Santo há hoje uma cultura da responsabilidade fiscal, um pacto entre governantes e governados para que as contas públicas fiquem equilibradas, e por 11 anos, passou pelo governador Paulo Artung, passa pelo governador Renato Casagrande, por 11 anos o Estado tem nota A. É o único Estado do Brasil que tem nota A por 11 anos. E há também um trabalho bastante criterioso do Tribunal de Contas para que essa trajetória permaneça assim. Mas não só o Estado. Nós somos também o primeiro do Brasil, para os 3 ex-prefeitos daqui. 95% dos municípios capixabas têm nota A e B na capacidade de pagamento. E 93% dos municípios capixabas têm nota A e B na qualidade da informação contábil. E o melhor município do Brasil é Santa Teresa, naquele ano de medição. Então, assim, isso é motivo de muita satisfação para todos nós. Fazemos trânsito em julgado em 378 dias, já falei isso. Nós temos um marco de medição que compara os 33 tribunais de contas do Brasil. Durante a pandemia, nós multiplicamos por 4 as nossas notas máximas, que é a nota de excelência, no marco de medição, que são vários critérios que comparam os tribunais de contas. Em 2008, 75% das contas eram rejeitadas, deputada Raquel. Em 2019, 15%. Significa dizer que orientar, que alertar, que fazer o controle na hora certa, ali em cima do lance, está dando certo. E é o que interessa. Nós temos 70 mil processos eletrônicos em tramitação. Nossa escola de contas capacitou 55 mil pessoas. Julgamos, durante a pandemia, 3 vezes mais do que o ano anterior.
tudo isso por conta desses processos de método e pessoas qualificadas e tecnologia, podemos passar. Conquistamos reputação nacional e internacional. Vários conselheiros compõem fóruns importantes. Eu, o conselheiro Hanna, o conselheiro Rodrigo Coelho, o conselheiro Domingos Taufner, nas áreas de previdência, de gestão, de controle da gestão fiscal, do marco de medição e de educação. Inclusive, eu tive oportunidade de fazer essa apresentação ao lado do presidente do Tribunal de Contas de Portugal, lá na Universidade de Lisboa, e a apresentação impressionou bastante. Pode passar, por favor. Em 2023, focamos na qualidade do ensino, auditoria coordenada nacional em relação ao ensino, auditoria operacional no hospital infantil, avaliação da eficiência hospitalar, com ranking dos hospitais que são mais eficientes e os que são menos eficientes, auditoria nacional sobre queda na vacinação, crimes contra o patrimônio. Por favor, pode passar. Pode passar, por favor, isso que eu acho que eu já passei do meu tempo. Vou aí dizer onde queremos chegar. Conselheiro Rodrigo Chamon, só anunciar a chegada do nosso presidente da Assembleia, Marcelo Santos. Deputado Marcelo Santos. Podemos seguir aí, conselheiro? Podemos seguir. Então, só faltam 2 slides. Onde queremos chegar? Um slide anterior, por favor. Nós queremos chegar... nós queremos orientar bem, controlar bem, para que 100% dos municípios, em algum momento, tenham nota A. Fazer audiências públicas nas casas legislativas. Aliás, nós estamos com o Enfoque, que é uma espécie de tribunal itinerante, que a gente está indo nas regiões, os auditores estão visitando as câmaras, ouvindo os vereadores, ouvindo os secretários, junto comigo, junto com outros conselheiros, para conhecermos a realidade local, ouvindo os cidadãos. Estamos aí na luta para conscientizar os parlamentares e a população, por exemplo, sobre o conteúdo dos pareceres prévios, onde os parlamentares são juízes naturais. Então, nós apreciamos lá no tribunal, é uma espécie de pré-julgamento, mas o julgamento é feito aqui, das contas do governador. Os juízes são os deputados e as deputadas. Mas não é só dizer se é pela rejeição, pela aprovação, aprovação com ressalva. Há um conteúdo ali muito importante para a melhoria da gestão pública, presidente Marcelo Santos. Então, nós estamos trabalhando para valorização dessa primeira missão constitucional dos tribunais de contas, que é a emissão do parecer prévio sobre as contas do chefe do Executivo. Acompanhar mensalmente todos os pontos de controle, porque o mensalmente é aquele controle mais em cima, né, do lance. Construir consensos. Temos municípios indo muito bem, mas temos municípios com muita fragilidade em relação à previdência. Os municípios que têm previdência própria, alguns estão indo bem, eu não vou aqui citar um ou outro, mas outros demandam uma atenção muito especial, uma atuação política, porque demanda revisão de legislação, por exemplo, para que não haja a falência desses municípios. Então já fica aqui um alerta, nós vamos nos concentrar muito nesse ano, vamos rodar esses municípios, não é isso, Simone? Para fazer audiência com o prefeito, com vereadores, aí chamar os deputados daquela região, para que tenhamos consciência primeiro do problema. Há problema grave para ser solucionado em relação a isso. Então, agora finalizando, eu vou falar de 2 figuras que me vieram à cabeça antes de vir para cá. O Tribunal de Contas, sabe que o GAO é o controle dos Estados Unidos. Lá não tem Tribunal de Contas, tem uma auditoria geral que faz
as auditorias daquele país imenso, o maior do mundo, né, o mais poderoso do mundo, e as auditorias são encaminhadas ao parlamento. Deputado Danilo Baiense. O parlamento é que faz a responsabilização quando há a necessidade. Lá há uma espécie de apelido, né? Eu peço para o pessoal me corrigir. Assim, essa auditoria geral dos Estados Unidos é o cão feroz do parlamento. É uma espécie de leão do imposto de renda aqui. Então tem um sentido meio de caça. Então essa imagem do cão de caça a gente quer deixar para trás. A gente prefere a imagem do cão guia. Aquele que guia, aquele que orienta, aquele que desvia dos obstáculos. Outra imagem, agora para finalizar, havia, quando eu entrei no tribunal, eu falava muito disso, porque a gente pegava uns processos tão velhos, deputado Tiago, aquele negócio amarelo, né, aquela folha amarela, tinha até que botar massa, naquela época não tinha massa, tinha que botar massa para eu vi até servidores assim em cima daquela montoeira de papel, que eu chamava de escavação arqueológica. Sim, a utilidade, o valor público daquilo se aproximava de zero, sendo muito franco. Aí falava-se assim, a gente precisa deixar de fazer autópsia. A autópsia não adianta, a pessoa já morreu, né? Precisamos fazer biópsia. Mas a biópsia não é mais nem o Tribunal do Futuro. O Tribunal do Futuro, seguindo a linguagem da medicina, precisa atuar na prevenção, que é antes, jamais, a autópsia. Podemos aceitar a biópsia, mas a grande força mesmo é atuar na prevenção. Fazendo assim, atuando assim, a melhor forma de exercer o controle é atuar para que os governos funcionem com eficiência máxima, com alta performance. Muito obrigado pela oportunidade que Vossas Excelências deram ao Tribunal de Contas. Agradecemos a brilhante exposição do presidente do Tribunal de Contas. Eu também registro a presença virtual do deputado engenheiro José Esmeraldo e a presença do deputado Chambinho, membro também, assim como o deputado José Esmeraldo, desta Comissão de Finanças. E imediatamente passo a palavra para os deputados inscritos. Presidente? Então passo a palavra em primeiro inscrito ao deputado Deninho Silva. Deputado Chambinho quer se inscrever? Deputada Raquel quer se inscrever? Então, deputado Deninho Silva com a palavra. Tiago, na verdade é só um registro mesmo. Já nosso presidente, são dois presidentes firmes aí. Marcelo teve a honra de estar deputado também na época do nosso deputado Rodrigo. Foi deputado... Marcelo é deputado nesta casa desde que ela foi inaugurada. Na República. Na Assembleia Antiga. Desde a Constituição Estadual. Na verdade, o tempo de política dele é na época da Assembleia Antiga. Vereador por 5 mandatos, presidente deputado como 7 mandatos, rapaz, muito mandato. Presidente Rodrigo Chamon, na verdade, eu só parabenizar a Vossa Excelência. Eu tive o prazer de trabalhar aqui, junto ao prefeito e antes deputado Euclério Sampaio, quando Vossa Excelência passou nessa casa, por sinal, foi um excelente presidente. Foi na época boas, nós tínhamos uns reajustes, né? Como servidor, o servidor sempre pensa em reajuste, o homem de chique, né, Luciano? Mas tenho certeza que Marcelo não vai cortar nada, vai aumentar também, Marcelo. Não vai cortar gasto, não. Parabenizar você, toda a sua equipe, os auditores. É notório aí que nós estamos vendo aí a evolução, a transparência do serviço, o quanto que evoluiu nesses últimos 11 anos. Então, eu dizer para você que essa casa está à sua disposição, à disposição de todos os conselheiros. Eu sou um pouco fã do senhor, sabe disso, né? Eu gosto muito do senhor. O senhor está acompanhando sempre minhas dancinhas. Marcelo também é dançarino. E é isso, apenas para te parabenizar você, a sua equipe, no Tribunal de Contas, os conselheiros, e dizer que nós estamos aqui à disposição inteira. Se precisar de qualquer coisa, conte conosco. Obrigado. Obrigado, deputado. Eu não vou tentar fazer aqui, não. Obrigado, deputado Deninho. Também fazer o registro aqui, o presidente
Rodrigo Chamon fez menção a toda a equipe aqui do tribunal, e eu quero fazer registro aqui na pessoa do Odilson Juninho, está sofrendo igual eu, flamenguista, né, Juninho? Obrigado pela presença de todos os técnicos profissionais aqui do tribunal, que com certeza contribuem muito para esse trabalho de excelência que foi apresentado aqui pelo presidente Rodrigo Chamon. Deputado Chambim, Vossa Excelência quer falar? Obrigado, presidente Thiago. Só fazer um registro, parabenizar o amigo conselheiro Rodrigo pelo brilhante trabalho à frente do tribunal. É notório a evolução do Tribunal de Contas do Espírito Santo. Eu conversava ontem com um amigo, até mesmo sobre as ferramentas que você mostrou aí. A gente tem um costume de, às vezes, estar ali buscando as informações. Eu me lembro muito bem que um prefeito, no ano passado, eu mesmo emiti um alerta a ele sobre o índice de educação dele, que ele não estava próximo lá aos 25%, lá 26%. E ele, tem umas 2, 3 semanas antes do carnaval, ele me ligou e falou: deu tudo certo, a gente conseguiu alcançar o índice. Na verdade, tinha um erro lá e por isso não mostrava o nosso índice tão alto como está, mas a gente conseguiu. E é importante esse diálogo do tribunal para poder ajudar os prefeitos. Hoje não é fácil você fazer uma gestão de excelência à frente da máquina pública, é muito grande. E quando você tem um tribunal parceiro, um tribunal que orienta, mas que também pune na hora que tem que punir, é importante porque você abre o diálogo, que é o papel dessa Casa de Leis, e o tribunal, que é uma extensão da Assembleia Legislativa, de orientar os nossos prefeitos, os presidentes de câmaras. Parabéns pelo seu trabalho, continue assim. Eu tenho certeza que você vai ser presidente desse tribunal ainda por alguns anos, pela sua idade. Pode ser que mais à frente volte e retorne à presidência do tribunal, mas parabéns pela sua gestão à frente do Tribunal de Contas. Que Deus te abençoe e te ilumine sempre. Parabenizar os técnicos também, né, os auditores, pelo trabalho, pelo auxílio que vocês dão a todos os conselheiros. Obrigado, deputado Chambim. Realmente é isso, aquela intenção de orientação é o que vale. Eu poderia aqui, eu realmente faltei apresentar o Odilson, que é secretário-geral das sessões. O Odilson, aqui. O Odilson lá é o Casa Grande aqui da Assembleia. Então eu tive essa honra de trabalhar com o Casa Grande aqui e lá agora com o Odilson. Então toda a nossa área de jurisprudência, dessa estabilidade, previsibilidade, é a equipe dele que trata. E por último, a nossa área de comunicação, porque, por favor, está a Mariana, é que eu não estou enxergando bem, vocês podem levantar um pouco? Então, nossa área de comunicação, o Rodrigo Santana, que é coordenado ali pelo Rodrigo Santana. Também teve uma estratégia muito forte, remodelada. Eu acho que Vossas Excelências acompanham, porque nós precisamos comunicar para dentro, comunicar com os gestores, nos comunicar com a população em geral e com os nossos pares Brasil afora. Então, eu queria agradecer e parabenizar eles também, parabenizá-los. Obrigado, deputado Chambim. Deputado Mazinho está inscrito aqui. Deputado Danilo, vou escrever Vossa Excelência aqui, tá bom? Boa tarde, presidente Thiago, deputados, deputadas. Cumprimento o conselheiro presidente Rodrigo Chamon. Cumprimento os auditores aqui em nome do Juninho. Juninho deve estar meio abalado depois de mais uma derrota do Flamengo, né, Juninho? Presidente, assistindo sua palestra, aqui passou um filme na minha cabeça, que eu tive a oportunidade de ser estagiário do Tribunal de Contas em 2001. Quando eu entrei lá estava na faculdade, quando eu entrei no tribunal, meu primeiro chefe da minha vida foi o Jonas Reis, um excelente servidor do tribunal, efetivo, hoje membro da Academia Capixaba Espírito Santense de Letras, imortal. Então aprendi muito com o Jonas. Naquela época, eu lembro que eu estava na Secretaria das Sessões, Juninho, que você é o secretário hoje, e eu aprendi muito ali, principalmente, eu me recordo da época que eu ficava datilografando na máquina de escrever, que hoje não existe mais, as citações e as notificações para os gestores. Então eu pegava aquela listagem dos prefeitos que tinha que mandar a citação e notificação e ia batendo na máquina de escrever o AR para encaminhar pelo correio. E vendo toda essa evolução, e depois mais na frente, né, o formado como advogado,
comecei a atuar como advogado do Tribunal de Contas, são mais de 12 anos que eu atuo no tribunal como advogado, eu vi toda aquela evolução que o senhor passou ali, né? No começo, para pegar uma cópia de um processo no Tribunal de Contas, demorava mais ou menos 1 dia e meio a 2 dias, né? O processo com mais de 15, 20 volumes de prestação de contas. Eu lembro do Franco, né? rodando os corredores do tribunal com carrinho de supermercado com processo, né? Você pedia por escrito uma cópia de um processo, protocolava no protocolo, esse protocolo tinha que ir para o gabinete do relator, o relator tinha que autorizar a cópia, aí você tinha que despachar com o relator esse pedido de cópia, depois que era autorizado, voltava para o protocolo te ligar do fixo, não tinha nem celular, para poder agendar a sua ida lá para você conseguir cópia, deputado João Costa, de um processo. Então isso era muito difícil, e o tribunal hoje é tudo digital, você protocola petições, recebe, até sustentação oral a gente faz hoje pelo escritório. Então, assim, foi uma evolução tremenda. E eu gostaria, não sei se é te corrigir ou dar uma sugestão para as próximas palestras. Eu acho que não é Tribunal de Contas do futuro, é Tribunal de Contas do presente. O que vocês estão fazendo a nível de Brasil, de modelo de gestão, que é isso que sua palestra toda demonstrou, né? Gestão eficiente do tribunal para ajudar uma gestão eficiente dos municípios. Os municípios são muito carentes de mão de obra, né, salários muito baixos, por muitas das vezes, municípios pequenos, e tem dificuldade de gestão. E o tribunal ser só fiscalizador e lá cobrar a fiscalização de uma legislação que às vezes é feita, deputado Danilo, sem olhar na ponta, às vezes uma legislação para o prefeito de Vitória, que tem uma estrutura, né, técnica para ajudar ele com aquilo, é diferente de um prefeito lá em Una, né, que tem uma equipe pequena, às vezes tem um contador, às vezes tem um procurador, às vezes que não é nem de carreira. Então, essa dificuldade que o Tribunal de Contas vem verificando na ponta do jurisdicionado e fazendo, né, essa busca do consenso, essa busca da colaboração, tem que ser digno de aplauso. A gente gostaria aqui de pedir uma salva de palmas para o Tribunal de Contas, para o presidente, porque realmente é isso que faz diferença lá na ponta para o gestor, e não deixa que o gestor bom deixe de ser gestor, porque o que estava acontecendo muito, né, no Espírito Santo e por aí afora, que a pessoa não queria mais ser gestor para não colocar seu CPF em risco num patrimônio às vezes pequeno que ele construiu com toda a vida, aquela questão do direito administrativo do medo, né? O professor Anderson Pedra estava aí, onde o gestor fica sempre preocupado com uma ação de probidade administrativa, com uma ação de ressarcimento ao erário do Tribunal de Contas, ou uma própria ação do Tribunal, do TRE eleitoral, que deixa ele inelegível. Então, essa visão, né, de trazer o consenso, a colaboração e a contribuição que o tribunal vem fazendo, é o que a gente sempre preza. Eu acho que essa Assembleia, a Comissão de Finanças aqui, com os membros efetivos do presidente Thiago, é o que a gente quer contribuir. E aqui eu já queria deixar uma sugestão, presidente. Você falou também no caminho da segurança jurídica do tribunal, além do auxílio à gestão pública, da segurança jurídica, que eu acho que eu contribuí um pouquinho, né, Juninho, nesses anos de advocacia, que a gente lá na ponta, às vezes a gente via alguma coisa no sistema que precisava de mudar, muitas sugestões ali, discussão com a equipe técnica, com os conselheiros. Então, essa questão da segurança jurídica é fundamental. A gente vem aí de um debate, eu acho que de 3, 4 anos, do tema 899 do STF, da prescrição, né, do ressarcimento ao erário. O tribunal já decidiu, né, por jurisprudência do próprio tribunal, devido a esses anos de discussão, que prescreve em 5 anos, de acordo com o que foi decidido pelo STF, mas a gente pode fazer uma legislação aqui estadual para dar segurança jurídica. Então, aqui eu coloco tanto o gabinete do deputado Mazinho, como a comissão, já conversei aqui com o Thiago, quando você estava dando a palestra, a comissão de finanças, e todos os deputados eu acho que concordam, para dar uma segurança para o jurisdicionado, né, nessa questão da prescrição, para que não fique, né? Hoje nós temos lá um corpo de conselheiros que tem esse pensamento, mas daqui a 1 ano pode mudar um conselheiro, daqui a 2 anos, 5 anos tem uma certa atividade e pode mudar essa visão, e com a legislação a gente tem uma segurança jurídica para o jurisdicionado, e é isso que a gente gostaria de sugerir e colocar como parceiro essa Assembleia, não só para esse tema, mas outros temas importantes de melhoria, de desburocratização, né? O que for bom para o jurisdicionado, a gente está aqui à disposição. E agora, para finalizar, falando não como deputado, mas como conselheiro da OAB, eu queria parabenizar e agradecer ao Tribunal de Contas por todo o atendimento aos advogados,
naquela casa. É impressionante o acesso aos conselheiros, o acesso à equipe técnica, o acesso à Secretaria das Sessões que os advogados têm no Tribunal de Contas, diferente de outros órgãos, seja ele da administração pública direta do Estado, seja ele do Judiciário. O Tribunal de Contas vem fazendo um trabalho diferenciado, deputada Raquel, em relação ao atendimento aos advogados do Estado do Espírito Santo. Então aqui deixa também o meu parabéns como membro lá da Ordem dos Advogados e coloco também à disposição. Obrigado, presidente Thiago, obrigado, conselheiro Rodrigo e todos os demais presentes. Obrigado, deputado Mazinho. Posso, pela ordem aqui, o coronel Wellington, depois o deputado João Costa, depois o deputado Danilo. Então, com a palavra, o deputado coronel Wellington. Presidente, nosso eterno presidente da Comissão de Finanças, Thiago, nosso presidente do Tribunal de Contas, Rodrigo Chamon, senhores e senhoras deputados que estão presentes, membros da Comissão de Finanças, telespectadores da TV Assembleia, todos os servidores desta augusta Casa de Leis, Assembleia Legislativas, os técnicos e assessores do Tribunal de Contas. Nossa fala é curta, no sentido de parabenizar o excelentíssimo senhor Rodrigo Chamon pela gestão e eficiência à frente daquele órgão, de muita importância para que nós hoje possamos dizer que o Estado do Espírito Santo é nota A na avaliação pelo Tesouro Nacional, em capacidade de pagamento, em capacidade de endividamento também. Isso graças à gestão eficiente, utilizando as ferramentas tecnológicas, a inovação e principalmente as peculiaridades e aproximação da realidade dos municípios que nós vivemos. E dizer que foi muito importante também essa adaptação da contabilidade pública, ela ser juntada com a contabilidade privada, dentro das regras internacionais de contabilidade, que possibilitou um avanço mensurável também. E dizer que nós, enquanto gestores municipais também, nós observamos esse acompanhamento que Vossa Excelência falou ali nos municípios e que esse caminho foi um caminho pedagógico. Ele não é um caminho, como Vossa Excelência falou ali, com relação a fazer um apanhamento de um município falido, de uma causa que já não tem mais jeito, mas sim de segurar nas mãos dos municípios, principalmente os municípios capixabas, que têm maior dificuldade com relação à execução do orçamento público e também do acompanhamento fiscal, e dizer para eles que o Tribunal de Contas não estava ali para punir, não era um órgão punitivo, mas sim um órgão pedagógico, orientador, e que está fazendo a diferença perante tudo que nós temos visto no Estado do Espírito Santo. Então, nosso parabéns. Fiquei muito feliz com a sua fala, assim como todas as outras oportunidades que Vossa Excelência teve a oportunidade de se manifestar. Cada dia é uma aula diferente. Então, nosso muito obrigado por estar aqui nessa oportunidade perante a Comissão de Finanças da Assembleia Legislativa e deixar, não é? Assim, nosso gabinete também, igual o deputado Mazinho falou, a comissão de maneira geral, à disposição para qualquer sugestão, qualquer eventual necessidade que o tribunal tenha de encaminhamento aqui legislativo e aperfeiçoamento das normas no Estado do Espírito Santo. Deus abençoe o senhor e eu tenho certeza que essa sensibilidade, não só de aproximação e interação, mas com o time que são os servidores lá do Tribunal de Contas, sempre próximo. Tem visto Vossa Excelência muito próximo de todos os servidores. Então, essa aproximação faz com que esse time, essa equipe, ela seja uma equipe coesa e dê resultado para o que está sendo proposto e tem sido visto pela comunidade capixaba, pelos órgãos e pelo Poder Público capixaba perante o Tribunal de Contas. Muito obrigado pela explanação, Deus abençoe o senhor e toda a equipe. Obrigado, coronel Wellington. Passo imediatamente a palavra para o deputado João Coser. Senhor presidente, deputado Thiago Hoffmann, demais componentes da comissão, senhores deputados, senhora deputada,
presidente doutor Rodrigo, os auditores aqui presentes, pessoal da comunicação. Primeiro, eu associar as palavras de vários deputados, particularmente do Mazinho, elogiosas, mas assim no sentido de um histórico. Quero te elogiar também porque você fala do Tribunal de Contas assim com muita propriedade e com muito orgulho do que vocês fizeram, e fizeram muito. Eu vou falar um pouquinho também como ex-prefeito, porque é ali que a gente se sente mais na pele, viu, Mazinho? Enquanto a gente está aqui, a gente está meio que surfando numa onda boa. Eu gosto muito dessa ideia da orientação, é muito importante essa ideia da orientação, e focar em projetos ou em ações mais estratégicas, maiores, digamos assim. Acho muito legal. Os órgãos de controle mais importantes, como a Receita Federal, faz isso. Ela naturalmente acompanha os grandes negócios do Brasil, os políticos, provavelmente os conselheiros, mas nos pequenos negócios eles fazem por amostragem, que o tribunal pudesse fazer algo parecido, mas que focasse nas grandes ações. Vou contar um caso meu um tempo atrás. Eu tinha que fazer uma licitação de quase 100 milhões na Prefeitura de Vitória. Nós, com um edital pronto, do nosso ponto de vista perfeito, mandamos pedir, fizemos uma consulta ao tribunal, recebendo escrito que o tribunal não opinava sobre edital e que depois ele ia julgar. É um horror, né? Desculpa a expressão, mas eu queria uma orientação para acertar. Eu não queria ser julgado, eu queria uma ajuda do tribunal, que é o órgão de controle, para que analisasse o meu edital e me desse orientações. Não substituir o gestor, mas ajudar no sentido de não permitir que aconteçam coisas ruins. Outra questão que eu anotei aqui, eu vou falar assim bem português, né? Porque você citou o exemplo dos Estados Unidos, quem julga é o Congresso, aqui quem julga é a imprensa. Mas no passado recente, Gazeta e Tribuna eram os órgãos de controle. E tem uma passagem bíblica, uma pessoa que fala mal de uma outra pessoa e vai se confessar, e aí o padre diz o seguinte: você faz assim, você pega um saco de pena, vai lá no morro, distribui, depois você colhe. Se você conseguir colher todas as penas, você está perdoado. Sem chance de conseguir, porque tinha muita ventania naquele momento. O Tribunal de Contas, mais o Ministério Público, mas o Tribunal de Contas pontualmente, eu até me dirijo um pouco aos auditores, o que acontece? Faz um parecer técnico, o auditor analisa tecnicamente, e esse parecer, antes de chegar ao conselheiro e muito antes da parte ser informada, o teu direito de responder, ele vai para a imprensa. Então, assim, a imprensa pega aquilo e faz um julgamento. Eu já peguei capas de jornais extraordinárias, da Gazeta principalmente, que me amava, né? E depois eu ia lá, respondia, 3 pontos conseguiu explicar, 4 pontos, expliquei 3, e depois os conselheiros explicaram o 4. Eu não tinha nenhum problema, muito menos as minhas contas, mas já tinha ganhado algumas páginas de jornais e a capa, com certeza, aquela capa belíssima. Eu me considero naturalmente um ser político forte, que eu já apanhei na minha vida, Mazinho, e que eu já ganhei de capa de jornal, de tribuna, de gazeta, de jornais até fora do Brasil, foram muitos, e muitos deles por essa falta de cuidado. Eu vou repetir, muito mais do Ministério Público, porque quando vocês identificam uma coisa, o Ministério Público já faz naturalmente uma ação paralela. Então, que vocês pudessem ter este cuidado, deixe julgamento, deixe justificar, deixe a parte. E depois, se tiver dolo, porque a pessoa responda. E também agora o tribunal está, graças a Deus, a legislação cuidou de separar a culpa de dolo. Porque você tem lá numa prefeitura 20 secretários, todo mundo trabalhando, ordenando despesa, gastando. 2 arrecada e 18 gasta, viu, Tiago? Só a Fazenda e a Procuradoria que arrecada um pouquinho, e todo mundo gastando. E o prefeito responde. Eu respondi, último caso meu aqui. Nós tínhamos muita demanda de escola, porque tinha falta de vaga em Vitória. Camburi cresceu muito, fizemos uma, compramos uma. Foi feita uma desapropriação lá de uma escola, 1.700.000. Nosso engenheiro avaliou, pós-graduado, doutorado, pós-doutorado. Um técnico do Tribunal de Contas, o auditor, avaliou R$300 a menos, 300 mil a menos. Aí mandaram eu pegar os 300 mil. Eu nunca tinha ido lá, não sabia onde era a escola, nunca tinha visto a escola. Eu fui lá na inauguração, na hora os alunos foram entrar na escola. Eu não sei se a escola valia 1.700.000, se valia uns 400. Eu sei que eu não era avaliador, nem engenheiro, nem tinha condições. Mas quem respondeu, quem pegou a capa de jornal, foi o João. Não foi meu engenheiro, não foi meu secretário de obras. Essas coisas, como a gente precisa sempre identificar um pecado, né? Eu diria o seguinte: hoje ainda o pecado é a publicidade de um processo não julgado
Porque eu estou falando do político, tá? E aqui no Brasil é assim, um filho de empresário comete uma coisa errada, eles não falam o nome do empresário. Um sobrinho do Mazinhos cometeu, sobrinho, lá no 3º grau, aí eles falam, sobrinho do Mazinhos dos Anjos, porque o barato é falar mal de político, principalmente de político. É assim que funciona a nossa vida real. Sou parente de Raquel, então nem se fala, né, Raquel? Mazinho ainda se protege um pouquinho. Então, assim, eu estou assim, é duro. Ser ordenador de despesa não é fácil. Então, o papel que vocês estão fazendo é muito importante para nós. Avançaram anos-luz. O tribunal hoje é moderno, o tribunal hoje é todo informatizado, o tribunal hoje é orientador. Então, tom de parabéns, eu quero aqui cumprimentar mesmo, me colocar à disposição como comissão, como parlamentar. Mas precisava de fazer esses 2 registros. Se puder preservar, para não fazer assim, divulgação de coisas não conclusas, é importante para nós, tá bom? Obrigado. João, está na Bíblia também que ostra que tem ferida se transforma em pérola, né? Então são as feridas da vida que transformam a grandeza dos homens. Deputado João Cosa, eu acho que são palavras contundentes. Eu fui gestor também, nos 3 níveis, municipal, estadual e federal. Respondi ao Tribunal de Contas daqui, Tribunal de Contas da União e ao Ministério Público. Eu vou fazer uma confissão aqui. Eu tenho uma matéria de jornal que já está com página amarela guardada no meu gabinete, para eu ler de vez em quando, para eu nunca cometer aquele erro com ninguém, como julgador, porque realmente dói. Quando sai algo injusto, você entra no seu prédio, o zelador que sempre te deu um bom dia carinhoso, ele coloca um olhar desconfiado, seu filho sofre em algum lugar. Isso aí provocou uma espécie de apagão das canetas, expulsou da vida pública pessoas que poderiam contribuir muito para a gestão pública, para a evolução do nosso país, não há dúvida. Sobre o sigilo, nós lá, assim, as nossas peças só são liberadas por conta do regramento, do ordenamento jurídico, só são liberadas após a defesa. Então, chegou a defesa, não há uma publicidade, na verdade. A publicidade é no julgamento. E porque há esse choque entre transparência, esse debate na Europa está muito intenso. Em que momento que você expõe ou um réu ou um gestor, isso está muito debatido. Então, é uma evolução. E a nossa forma de contribuir mais objetivamente no que se refere aos nossos julgamentos, independente do que se tem no ordenamento, né? O ordenamento determina a transparência, então a gente tem que cumprir, concluir julgamentos justos, ponderados. Eu tenho falado que os julgadores precisam passar por 6 Cs. Ciência, consciência, normalmente é o que se utiliza para o juiz, né? Mas para a gente é pouco. Ciência, consciência, conteúdo dos autos, contexto analisado, consequência calculada e, por fim, coragem para decidir. Se seguir esse trajeto, a gente sempre vai tomar a melhor decisão. Deputado Danilo Baense, com a palavra. Boa tarde, presidente Thiago Hoff. Boa tarde, senhores deputados e deputadas, todos que nos assistem pela TV Assembleia e aos servidores dessa casa. Eu quero saudar aí o nosso presidente do tribunal, Rodrigo Chamon, toda a sua equipe, um grande amigo que tem nos atendido com muita presteza ali no tribunal. Eu me somo às palavras dos que me antecederam, principalmente aí também ao Mazinho e ao João com a sua experiência, também ao Coronel Wellington lá em Una com a sua experiência. Mazinho, você tem cara de menino, mas não é tão menino não, né? Já em 2001 como estagiário do tribunal. Mas esse trabalho, presidente, é muito importante. Eu fui delegado do interior do estado, presidente Thiago, e tenho também muitos amigos que foram aí prefeitos na década de 80, na década de 90, e eu passei por cidades onde o prefeito era um pedreiro. Então imagine um pedreiro para administrar uma prefeitura. Naquela ocasião, o tribunal e os órgãos de fiscalização, inclusive o Ministério Público, pensavam muito em punição. E esse trabalho preventivo de orientação, ele é fundamental. Porque uma pessoa daquela, quando erra,
ele não erra de forma dolosa, ele não teve nenhuma intenção. Faltou uma assessoria, faltou conhecimento. Então eu quero parabenizar Vossa Excelência por esse trabalho tão importante que vem realizando à frente do nosso Tribunal de Contas, né, e que continue assim, e que Deus te dê forças para que continue juntamente com os auditores e toda a equipe realizando esse brilhante trabalho do Estado do Espírito Santo e orientando antes de punir. Muito obrigado e que Deus continue abençoando. Claro. Deputada Raquel, com a palavra. Eu quero saudar aqui o nosso presidente, Thiago Hoffmann, nosso presidente do Tribunal de Contas, doutor Rodrigo. Eu nem ia falar, porque foram tantos elogios e cada um colocou um pouquinho o seu pensamento, mas eu estou aqui para elogiar também, te parabenizar pelo trabalho que você e toda a sua equipe, eu sempre vou cumprimentar toda a equipe em nome do Júnior, que a gente tem assim de vez em quando a gente perturba, mas assim, parabéns, Rodrigo, pelo seu trabalho e todos os conselheiros. Eu falo como ex-prefeita, eu estou com minhas contas foram todas aprovadas, graças a Deus, foram 2 mandatos de prefeita, mas o tribunal, ele era um bicho-papão. A gente tinha muito medo. Nossa, quando falava que o tribunal ia chegar na prefeitura, que tinha que separar uma sala para eles lá, aquilo era uma agonia para todo mundo dentro da prefeitura. E agora a gente vê ele como não um órgão punitivo, mas como um órgão orientador. Em São Gabriel tem uma aclamação, vem prefeita Raquel, vem prefeita de novo. E aí eu falo, nossa mãe, é dois órgãos que a gente tinha muito medo, é o Ministério Público e o Tribunal de Contas. Então hoje eu prestei atenção nessa apresentação que você fez aí, você deu uma aula para a gente, e a gente vê que o tribunal hoje é um outro órgão, né? Então assim, é muito bom. Eu já cheguei até ao Ministério Público, eu ia fazer uma licitação de combustível, eu fui lá pedir uma orientação, ele falou, olha, eu não posso te orientar, porque eu vou te fiscalizar, então eu não posso te orientar, mas eu fui lá para mim não errar. Então, tinha muito disso. Então, hoje a gente vê que mudou, né? Mudou muito o Tribunal de Contas, e parabéns, e que a gente possa, foram, igual você falou aí, muitos bons gestores deixaram de ser candidato, né, para se eleger, às vezes, um bom prefeito, porque tinha medo de errar, e quando a gente erra a caneta não é fácil, mas quando a gente é orientado, erra se estiver com intenção de errar, pelo menos a gente tenta acertar, e é isso que eu penso. Então, parabéns. Obrigado, deputada Raquel. Na condição de presidente da Comissão de Finanças, conselheiro Rodrigo Chamon, presidente, ex-deputado desta casa. Quero, em nome dos deputados componentes da comissão, agradecer a Vossa Excelência pela presença, assim como agradecer a presença de todos os servidores do Tribunal de Contas, dizer que esta casa e esta comissão estará de mãos dadas para colaborar com o trabalho do Tribunal de Contas, de fiscalização, mas principalmente, como disse o deputado Mazinho dos Anjos, esse trabalho do Tribunal do Presente, que é um trabalho de orientação, para que nós possamos ter, como disse aqui nosso conselheiro Rodrigo Chamon, pessoas decentes à frente da gestão pública, sem que por algum erro sem dolo essas pessoas sejam retiradas da vida pública. Quero agradecer a todos os membros da comissão, chegou também o deputado Calegari, que também é membro da comissão, o deputado Lucas Escaramuça chegou aqui também, nos abrilhantando, deputado Dari Pagung, líder do governo, obrigado a todos vocês que estiveram aqui presentes, deputado Alcântaro, que também é advogado, está chegando ali agora na casa. Quero dizer, deputado conselheiro Rodrigo Chamon, que nós possamos manter essa relação próxima, que eu tenho certeza que essa casa tem muito a contribuir também com o Tribunal de Contas. E Vossa Excelência quer deixar uma lembrança aqui com a comissão, não é isso? Eu gostaria de chamar o auditor Donato, que é o nosso secretário-geral de controle externo, para entregar à Comissão de Finanças obras aí de sua autoria. Vamos fazer um registro, por favor, aqui em cima. Donato, por gentileza. Donato é nosso
secretário-geral de controle externo, ele que lidera todos os auditores. Chamar os membros da comissão para receber. Então, são duas obras, controle da administração pública no Brasil e contas dos governantes. Os deputados que também não são membros da comissão, mas que quiserem vir aqui receber conosco essa lembrança, pode ficar à vontade. Fica no meio, vem para cá, fica aqui no meio. Aqui é um trabalho importante na fiscalização, e a gente teve a oportunidade de estudar, né, sobre contas dos governantes especialmente, né? Prefeito. Obrigado. Muito bom. Obrigado. Vamos fazer uma foto aqui. Vem, Raquel. Danilo. Você vai ser prefeita, Raquel, nós vamos usar muito esse livro. E agradecer, viu? Vou passar para você aqui, se você quiser fazer uma consideração aqui. Donato, obrigado, tá? Eu, antes de encerrar, quero saber se o conselheiro Rodrigo Chamon, nosso presidente, quer fazer alguma consideração para encerrarmos? Só agradecer muito à Comissão de Finanças, lembrando que é a primeira vez que essa interação acontece. Para nós é muito importante, eu acho que para a Assembleia também é, porque nós somos, ombro a ombro, titulares do controle externo. Então, muito obrigado, estaremos sempre à disposição de prestar conta do que nós fazemos lá e à disposição do desenvolvimento do nosso Estado. Pedir ao Donato que retorne aqui, que faça uma dedicatória, por favor, à Comissão de Finanças aqui, por gentileza, da sua obra. Deixa eu dar aqui, João, para ele fazer uma... Isso. Faça uma dedicatória aqui para nós, por favor. São 3 exemplares diferentes, Donato? Não, esses 2 são iguais. Ah, são 2 exemplares, né? Então, enquanto o Donato vai assinar aqui para nós, nada mais havendo a tratar, declaro encerrados os trabalhos da comissão e convido os senhores membros para a próxima, que será ordinária, no dia 13/3, às 13h30, no plenário de Seu Cardoso. Informo ainda que os exemplares dos livros ficarão disponíveis na biblioteca da Assembleia Legislativa. Nada mais havendo a tratar, declaro a sessão encerrada. Muito obrigado. Ordinária da Comissão de Finanças, que contou com a participação do presidente do Tribunal de Contas do Espírito Santo, conselheiro Rodrigo Chamon. Rodrigo apresentou a evolução do trabalho do órgão, a modernização dos processos que visam a eficiência não só do tribunal, mas também das contas públicas do Espírito Santo como um todo. Mais informações você acompanha nas nossas redes sociais, no nosso portal de notícias e à noite às 10 horas no jornal Panorama. TV Assembleia, mais perto de você.